Queridos amigos do nosso canal Olhai os Campos, vamos agora fazer o nosso primeiro estudo bíblico. Aqui estamos com a Bíblia aberta em João capítulo 4 e esse texto é muito importante, pensando no próprio nome do nosso site, do nosso canal, Olhai os Campos. Vamos lá, então vamos ler juntos. Quando, pois, o Senhor Jesus, veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. Ele não queria briga, não queria disputa, não queria ficar brigando, dizendo quem era melhor que o outro. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. E uma coisa que é bom nós lembrarmos é que os judeus e os samaritanos não eram amigos, eram inimigos, né? E era necessário atravessar a província de Samaria. Ele foi. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Bom, ok. Então eles chegaram num poço de água, certo? A fonte de Jacó. E a hora sexta lá é meio-dia, porque eles começam a contar a partir do pôr do sol, né? Então, nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Bom, uma coisa estranha, né? Porque ninguém ia buscar água ao meio-dia, muito quente no deserto, certo? Mas essa mulher foi. Por quê? Vamos descobrindo por quê. E Jesus, conversando com essa mulher, falou: dá-me de beber, uma necessidade humana, normal. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Veja só, então, a mulher ficou assustada. Ué, um judeu? Pelas roupas, ela deve ter percebido que ele era judeu, né? As roupas eram diferentes dos samaritanos, dos judeus. Como um judeu pode me pedir água, né? E Jesus respondeu: porque Jesus, ele não olha só o exterior das pessoas, ele vai lá no fundo, assim como nós devemos aprender também a conhecer as pessoas, a necessidade que elas têm lá no fundo. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Opa! Agora ela começou a ficar realmente pensando. Olha só. Bom, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que te pede dar-me de beber? Ele te daria água viva? Como que é uma água viva? E ela respondeu: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Então, aquela mulher, próxima de Jesus, né, estava lá pensando: esse deve ser um homem importante. Ele fala com autoridade, né? Ele fala: dá-me de beber. Ele não hesitou, ele fala comigo, não tem medo de falar comigo. Mas será que ele é maior que Jacó? Jacó era um personagem muito importante para eles. Mas ela fala: o senhor é maior que nosso pai Jacó? E Jesus continua a conversa, pensando no coração dela. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede, certo? Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Pois é, hein? Então, pessoal, você deve ter tomado água hoje, vai tomar de novo, e vai tomar amanhã. A água normal, a água aqui da terra, nós bebemos, então continuamos com sede. Mas, né? Então, o que ele fala? A água que eu lhe der. Então, Jesus tem algo diferente para dar. E nós também, como missionários, temos coisas diferentes para dar. Não temos só coisas materiais. Podemos levar uma cesta básica para o Amazonas, mas a cesta básica vai acabar. Agora, o que Deus dá, a água de Jesus, nunca acaba. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água,
para que eu não precise mais, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Pois é, Jesus sabe o que a gente está passando. Jesus sabe que a gente precisa de uma coisa muito importante antes de qualquer coisa. Precisa de arrependimento do que fizemos errado. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste. E esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Então, aquela mulher estava com a vida toda errada, né? 5 maridos, agora não era mais marido, era desprezada pela cidade, porque tinha que ser escondida para pegar água. E a mulher disse mesmo assim para ele: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. A salvação vinha da tribo de Judá, onde Jesus nasceu. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque estes são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Viram só? Ela sabia que o Messias, chamado Cristo, viria. E ele anunciaria como ter água viva, como adorar em espírito e em verdade, como ser adorador de verdade. E olha só que lindo. Disse-lhes Jesus: eu sou eu que falo contigo. Bom, ela deve ter quase desmaiado ali, né? Nesse ponto chegaram seus discípulos e se admiraram que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhes disse: que perguntas ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, que era o mais importante para ela, a água, e disse àqueles homens: foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo, e vende um homem que me disse tudo quanto tem feito. Será este, porventura, o Cristo? Aquele que estavam esperando? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: teria porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Isto é uma coisa que nós devemos aprender, que o que sustenta a nossa vida, tudo bem, é a nossa pizza, o nosso churrasco, o nosso pão com manteiga, o nosso cafezinho, mas o que sustenta a nossa alma é fazer a vontade de Deus e realizar a obra de Deus. E vejam só o que Jesus fala agora. Não dizei vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. E eu vou mudar aqui, tá? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e olhai os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa, e entesoura seu fruto para a vida eterna. E de sorte se alegram, tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso, é verdadeiro ditado, um é o semeador e outro é o ceifeiro. É assim que funciona nas missões. Um semeia e outro ceifa. Eu já ensinei muita gente e outros estão ceifando. Você poderá ser aquele que vai ensinar muitas pessoas e outro talvez vai ceifar. Ou talvez você vai ceifar o que alguém já começou. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Imediatamente aqui, olha só, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Então, aquela mulher foi a que semeou, e os discípulos foram os que colheram junto com Jesus. Então, tá vendo? Quando Jesus fala
Erguei os olhos e olhai os campos, olha aqueles homens que estão chegando à cidade. A cidade inteira saiu. Então era uma ceifa muito grande. Então é isso que nós estamos querendo, ensinando com o nosso canal. Tá vendo só? Jesus foi, aceitou falar com aquela mulher. Nós talvez devamos ir e aceitar falar com os hindus, com os amazonenses, com o teu vizinho de escritório. Nós devemos ir e falar. Mostrar o nosso amor, mostrar que a Bíblia tem a solução, mostrar que é possível adorar a Deus do jeito verdadeiro. E talvez você fale e outro colhe o fruto, mas nós precisamos olhar os campos e ver que há muita coisa para ser ceifado. Tá certo? Esse é o nosso primeiro estudo. Ouça, leia e releia esse capítulo 4 de João. É muito bonito. Jesus não teve medo de falar com a mulher. Não teve medo de dizer que o alimento dele era fazer a vontade do Pai. Então, tenha essa coragem também. Muito obrigado e até a próxima.